Tipo societário. Quando você abrir a sua empresa e realmente quiser formalizá-la, você vai precisar escolher o tipo societário. Eu sou Gabi Palhares, advogada especialista em empreendedorismo e inovação, e eu vou contar um pouquinho para você de quais são os tipos societários que existem e qual eu acredito que deve ser o melhor ou os melhores para você neste momento da sua empresa. A primeira coisa que você tem que se perguntar quando for abrir a sua startup é: com quantas pessoas eu vou me associar? Ou será que eu vou fazer a empresa e começar ela do zero sozinho ou sozinha? Os principais tipos societários que a gente tem são, pelo menos para uma startup, limitada, limitada unipessoal, MEI, EIRELI e SA. Mas o pulo do gato é que em 2019 surgiu algo que não é exatamente um tipo societário, mas ajuda muito a abrir a empresa de maneira super rápida. E para quem está começando agora e não tem ainda um mercado muito grande, ou ainda quer testar bastante o seu produto ou o seu serviço, seu bem ou seu serviço, para justamente depois conseguir captar melhor, a minha sugestão é você abrir uma empresa simples de inovação. Em 2019, com uma lei complementar chamada Lei Complementar 167, surgiu essa possibilidade de abrir a empresa de maneira super rápida, sem aquele monte de burocracia e alvará, e ainda gratuitamente para quem for startup. Para abrir a empresa simples de inovação é realmente super simples. É só fazer um cadastro básico no site do governo, com nome, CPF, o que se espera fazer na empresa, e se atentar ao fato de que não pode ser um CNPJ antigo querendo migrar para uma empresa simples de inovação, e que também precisa se autodeclarar uma startup. É interessante, dentro dessa autodeclaração, se for possível, colocar até mesmo a referência à aceleradora que você pertence, ou a uma incubadora, ou algum programa de startup, caso você esteja vinculado a ele. Justamente para endossar o fato de você ter ou ser uma startup. A empresa simples de inovação, ela não é exatamente um tipo societário, porque ela só pode existir, ou seja, você só pode ser uma startup empresa simples de inovação até o momento em que você continuar faturando até 81 mil por ano, que é o mesmo limite de uma microempresa individual. A partir do momento em que a sua empresa simples de inovação supera o faturamento de 81 mil anual, automaticamente essa empresa vai ser desenquadrada do critério de empresa simples de inovação e vai ter que migrar para um tipo societário de fato. E aí vem as possibilidades de tipo societário. A microempresa individual também não comportaria uma nova empresa que faturasse acima de 81 mil. E além disso, a microempresa individual pode ter apenas um sócio. Por esse motivo, no momento em que você migrar da empresa simples de inovação, a microempresa individual não é mais uma solução possível. Uma outra solução, porém, que existe caso você seja um empreendedor individual ainda, é uma EIRELI ou uma limitada unipessoal. Qual é a vantagem da limitada unipessoal para a EIRELI? A EIRELI é uma empresa individual de responsabilidade limitada e a empresa limitada unipessoal também. Ou seja, ambas te protegem em relação ao capital próprio, em relação aos pertences e a todo o seu patrimônio pessoal. E se a empresa, então, tiver uma dívida, não necessariamente o seu patrimônio pessoal vai ser atingido com relação a essa dívida. Qual que é o prejuízo da EIRELI em relação à limitada unipessoal? A EIRELI demanda o aporte, ou seja, colocar, integralizar pelo menos 100 salários mínimos para abrir essa EIRELI. Então, não necessariamente todo mundo vai ter mais de 100 mil reais para colocar logo de cara. E se tivesse, provavelmente nem seria uma startup. Então, a solução, se você é um empreendedor individual e já está faturando mais de 81 mil por ano, é ser uma limitada unipessoal. A limitada também pode ser não unipessoal. E aí é a opção para quando a empresa simples de inovação tiver que se tornar um bebezinho maior ou talvez até um adolescente, até chegar ao nível adulto da empresa. A limitada, ela é muito interessante justamente pelo que já foi mencionado. Ela limita a responsabilidade de cada um dos sócios com relação à porcentagem
do que se aportou, do que se colocou em dinheiro dentro daquela empresa. Trazendo um exemplo prático da limitada, vamos supor que dentro do patrimônio dessa empresa limitada, nós tenhamos 4 sócios e cada um aportando R$ 2.500. Isso significa que cada um vai responder por dívidas ou quaisquer outros créditos que a empresa tenha solicitado em 25% do valor daquele crédito. Ou seja, cada um deles vai ter que pagar, caso a empresa não consiga, 25%. Isso é super importante porque restringe realmente a obrigação de acordo com o que se pode, o que se consegue dispor naquela empresa. Quando a empresa passa por um período de captação e consegue um valor muito grande de captação, o ideal é a gente transformar a empresa em sociedade anônima. Porque vamos supor que essa empresa limitada tenha recebido R$ 1 milhão, ou melhor, 990 mil. E os sócios que originaram aquela empresa tenham só aportado R$ 10 mil. Se ela se mantiver como limitada, o investidor vai ter um direito sobre a empresa de 990 mil sobre 1 milhão, sendo que os fundadores terão 10 mil sobre 1 milhão. Ou seja, a empresa praticamente vai ser vendida para o investidor. E isso é péssimo, porque pode minar a própria startup. Afinal de contas, quem conhece de verdade a empresa e sabe como desenvolver e torná-la mais rica são os empreendedores que estão fundando e operando aquela máquina de desenvolvimento. Esses foram, então, os principais tipos societários. Minha sugestão para você, como advogada, se você estiver criando algo ainda pequenininho que precisa validar e que não vai faturar mais que 80 mil anuais, não vai vender produtos acima de 81 mil, é que abra uma empresa simples de inovação. Caso você tenha uma empresa um pouquinho mais robusta, a depender se for um empresário, um empreendedor individual, tenha uma limitada unipessoal. E caso seja um empreendedor com mais sócios, uma limitada tradicional. Até o momento em que vocês receberem um grande aporte e aí sim migrarem para sociedade anônima. Se ainda tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e inscreva-se no nosso canal. Obrigada e te vejo no próximo vídeo.